E para mim é uma alegria estar aqui para junto cultuar e adorar a Deus junto com vocês. Quero trazer apenas um versículo para a nossa meditação essa noite, que se encontra no livro de Mateus, versículo de número 24, capítulo de número 24, versículo de número 13, que diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Glória a Deus. Meus queridos, no mundo que estamos vivendo, não tem sido fácil perseverar. Todo dia, toda hora, todo momento, todo instante, o inimigo, ele tenta tirar o nosso foco. O inimigo, ele tenta tirar o nosso objetivo, que é ir morar no céu. Porém, Jesus nos assegura e diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E perseverar, aleluias, não tem sido fácil. Grandes as tribulações, todo dia somos bombardeados com tantas coisas. Mas a palavra que eu quero dizer essa noite para você é: fique firme no Senhor. Persevere. Ainda que as lutas venham, ainda que as dificuldades apareçam, que vão aparecer, mas persevere no Senhor. Porque terá um dia que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E você vai estar cara a cara com o Senhor. E o que você tem para mostrar a Ele? O que você tem para mostrar ao Senhor? Glória a Deus. Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem nos guardado. Deus, Ele tem nos presenteado com tantos irmãos. E Ele quer apenas que nós persevere e permaneça firme até o fim. Amém. Aleluia. Jovens. Na sala das notas pros caras? Vamos dar início, né, à palavra. Momento de chuva hoje em Fortaleza, né? Algumas das nossas igrejas que fazem parte desse projeto não puderam vir por conta da chuva assim inesperada, né? Mas pra gente já é uma alegria estar aqui com vocês nesse momento de comunhão, nesse momento que a gente precisa tanto buscar a presença de Deus. E hoje o nosso foco, né, como igreja, é exatamente a juventude, porque é o futuro dessa igreja, tá bom? As crianças é o futuro dessa igreja. A gente que sabe que a caminhada é tão estreita, né? A caminhada é estreita, o caminho é estreito. E se a gente não tiver mesmo Deus dentro de nós, irmão, a gente não vai conseguir chegar muito à frente. Amém? Somente Deus. Lembre sempre da caminhada do povo Egito, o povo que veio lá do Egito, o povo hebreu, e poucos passaram, né? Deus teve que levantar uma geração de crianças para que novamente, né, pudesse reconstruir a geração de Deus. Amém? Eu queria já chamar o pastor aqui para dar início à palavra, tá bom? Mas só um pouquinho do tempo de vocês, é o pastor Elias, que está aqui conosco, né? E veio a convite aqui da irmã Ana, né? É um irmão nosso também, né? Lá de Baturité, tá bom? Minha esposa é lá daquela região também, né? Só que é lá mais para cima, Monungu, aquela região. É fazendeira, tem fazenda lá. Você também tem fazenda, pastor? Lá tem não, graças a Deus. Mora perto, né? Vamos profetizar aqui os fazendeiros para a nossa igreja. Vamos orar ao pastor. Desculpa a brincadeira, porque a gente gosta de brincar, né? Maravilhoso Deus, eterno Pai. Em teu nome, Senhor Jesus, queremos aqui, Senhor, mais uma vez, Pai, te pedir para que tu venha, Senhor, invadir esse ambiente com teu Espírito, Senhor. Tomar o pastor Elias, Pai, para que ele venha ser usado pelo teu Espírito, para trazer uma mensagem de paz, de amor, de gratidão, Senhor, e acima de tudo, meu Pai, que a gente venha se quebrantar no final desse culto na tua presença. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero desde já agradecer a oportunidade, o convite, Manaiana. Prazer conhecê-la, né? Conheço alguns dos seus irmãos, né? E Josué trabalha comigo ali na juventude, né? Nós cuidamos ali da juventude do campo.
também da Assembleia de Deus de Baturité. E o pastor disse que a esposa dele é ali da região do Mulungu. Eu dirijo também uma congregação nossa na fronteira já do Baturité, já chegando pertinho da entrada do Mulungu também. Glória a Deus. Quero externar minha alegria de estar aqui essa noite com os irmãos. Quero convidar quem tem um exemplar da Bíblia Sagrada, ou no celular, ou acredito aqui também na mídia da igreja, Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 45. Pastor, obrigado. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 45, nos diz assim a palavra do Senhor: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quem pode dizer amém? Se nós voltarmos bastante, voltar lá para o início, estaca zero da história da humanidade, nós encontramos Deus fazendo o homem sua imagem, sua semelhança, e criando o homem para cuidar de um jardim. Mas Deus, como ele não criou seres chipados, a gente fala assim com a linguagem um pouco mais atualizada, algo programado de que esse homem não tivesse um livre-arbítrio de escolha, não tivesse um direito à sua própria escolha, como nada que Deus criou, nenhum ser criado por Deus, ele foi criado para que não tivesse escolhas. Nós encontramos também na história bíblica a história do próprio Satanás com os anjos que resolveram tomar partido contra o Criador. E o homem, no capítulo 3 de Gênesis, tem registrado a maior tragédia da nossa história. Às vezes a gente se impressiona quando nós vemos alguma catástrofe, ou guerra, ou tragédia, tanta coisa terrível que nos abala. Mas a maior tragédia da nossa história está registrada no capítulo 3 de Gênesis, onde o homem resolve por própria vontade de desobedecer a Deus, se apartar do Criador. E aquele projeto maravilhoso do Criador de fazer o homem à sua imagem e semelhança, essa imagem e semelhança de Deus começa a se degenerar. Porque Deus, ele é espírito. Quando ele diz, façamos o homem da nossa imagem e semelhança, está falando de caráter. Deus é santo, Deus é justo, Deus é amoroso. Entre tantas qualidades do nosso Deus que foram colocadas no homem, elas começaram a se deformar, se degenerar. E a história da humanidade, ela segue de mal a pior. Mas ainda lá, no episódio da queda, aparece a primeira mensagem de evangelho, quando Deus diz que da semente da mulher viria um que seria ferido o seu calcanhar, mas ele ia esmagar a cabeça da serpente, já apontando para o plano da redenção lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Mas a degeneração humana, ela seguiu. E entre altos e baixos, desde um dilúvio que destruiu praticamente toda a humanidade, tantos personagens que aparece um homem que é chamado por Deus para sair do meio da sua terra, da sua parentela, e esse homem passa a ser conhecido como o pai da fé. Mas a ele Deus dá promessas de que através dele, de sua família, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão. E da descendência de Abraão, lá na frente vai aparecer o Salvador, Jesus.
o Redentor, aquele que foi profetizado durante tanto tempo. Por que não lembrar, ainda no período do reino de Israel dividido, após a morte de Salomão, quando começa aquela turbulência toda, Deus começa a levantar profetas, e um desses profetas tem um destaque, além de trazer sentença, porque fazia parte da missão do profeta, denunciar o pecado e trazer a vontade de Deus ao povo. Ele também começou a profetizar acerca do Messias, o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele, em suas palavras, no capítulo de número 53, ele traz um relato que o Messias não seria aquele a quem de fato Israel estava esperando no momento que Jesus veio, no momento da visitação. Quando no capítulo 53, o profeta Isaías faz um relato, inclusive o tema do capítulo 53 é o próprio servo sofredor. E ele vai e diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza para que desejássemos. Aqui o profeta estava se referindo já a Jesus subindo ao Calvário. Era desprezado. Jesus, quando assumiu a culpa que não era dele, era minha e era sua. Jesus, o amor de Deus revelado a nós, a humanidade. Ele assumiu o castigo que era para ser nosso. E aí o profeta Isaías diz: ele era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de que uns homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos causa algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa era a missão do Messias. 700 anos aproximadamente antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías já estava falando acerca dele. O servo sofredor. João no capítulo 15, versículo 13 diz assim: ninguém tem amor maior que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Quando o Messias tão esperado, tão falado, tão profetizado vem, ele, em vez de nascer em um palácio, em vez de nascer num berço de ouro, em vez de nascer de alguém, de alguma mulher que tivesse proeminência em Israel, ele nasce de uma simples jovem virgem, a qual o Senhor havia visitado ela, e por obra e graça do Espírito Santo, o ente santo é gerado no seu ventre, e quando nasce em uma manjedoura bem simples, sem o glamour de uma nobreza. Mas esse simples, que nasceu simples, o Messias, era aquele que Deus havia prometido que iria enviar. Mas isso teve muita dificuldade de entrar na cabeça dos discípulos, dos judeus. E quando ele aparece para iniciar de fato o seu ministério, já com aproximadamente seus 30 anos de idade, ele começa a procurar andar pelas margens do mar da Galileia e faz escolhas de alguns homens para servir no seu ministério, para ser seus discípulos. E talvez hoje, se nós fôssemos olhar, ou alguém que vai iniciar um trabalho, uma igreja, ou organizar algum ministério, provavelmente nunca olharia para homens como aqueles, e olharia neles algum potencial.
eram simples. Começou com pescadores, coletor de impostos, homens do povo, cheios de defeitos. Como nós costumamos chamar aqui no nosso Ceará, cheio de mazela também. Um ladrão no meio. E Jesus tolerou. E durante 3 anos, esses homens acompanham o mestre para onde ele vai. Vendo ele curar, expulsar demônios, trazer uma mensagem de esperança, a qual essa mensagem ela não se encerrava aqui, ou que prometia algo aqui. Não, pelo contrário. No Sermão do Monte nós vemos claramente uma síntese da mensagem do Messias, a qual apontava para o céu, apontava para uma vida após o encerrar dessa. Jesus disse para eles: não junteis tesouros na terra, onde a traça, onde a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam, mas juntais tesouros do céu. Apontando para o céu. A mensagem de Cristo, ela aponta toda para o céu. Mas no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, se nós olharmos o texto do início do capítulo, nós vamos encontrar justamente os discípulos, pelo menos 2, tentando abordar Jesus, tentando tirar algum proveito do seu ministério. Eles de fato não conheciam a Jesus, eles não tinham a noção realmente de quem era o mestre. Em alguns momentos há lapsos de entendimento de quem era Jesus, porque quando o Senhor, depois de ter uma discussão muito acalorada com os fariseus, com os líderes religiosos do seu tempo, ele olha para aqueles discípulos e diz assim: quem estão dizendo ser o filho do homem? Em outras palavras, estava dizendo assim: o que é que estão dizendo aí quem eu sou? Aí alguns dos discípulos estão dizendo que tu és Elias, Jeremias, algum dos profetas. Aí Jesus olha para eles e diz assim: mas vocês, para vocês, quem sou eu? Quem sou eu? Aí o apóstolo, para mim, um dos mais que a gente pudesse dizer aqui no bom cearense, o mais afoito, o irmão Pedro, toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: ah, Pedro, bem-aventurados tu, ó Simão Barjonas, porque nem foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Faz promessas a ele naquele momento e dá o sinal de que a sua missão ia culminar no início da sua igreja. Mas os discípulos ainda tinham dúvidas entre alguma coisa e outra. E no capítulo 10, no início desse capítulo, a qual nós fizemos a leitura, 2 discípulos, Tiago e João, tentam barganhar com o mestre posição no seu ministério. Eles ainda tinham por certo que Jesus não tinha vindo trazer um reino espiritual, mas sim um reino material. E eles ainda tinham alguma dúvida, porque eles brigavam ainda por posições. E eles já disseram assim: mas Senhor, quando tu estiver na tua glória, te lembra de nos dar um canto, um ao teu lado direito, outro ao teu lado esquerdo. E eles não percebiam que a missão do Messias, que lá o profeta Isaías no capítulo 53 chamou até de servo sofredor, o tema pelo menos da mensagem do profeta Isaías no capítulo 53, que o Messias vinha para padecer, ele vinha para sofrer. E quando Jesus está falando com aqueles 2 discípulos que pedem posições de destaque, Jesus diz assim: mas vocês, por acaso, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Será que vocês conseguirão beber o cálice que eu vou beber? Vocês estão querendo glória, mas para chegar lá na glória tem um cálice para beber. Vocês vão beber. Aí eles não sabiam do que se tratava. Ah, Senhor, nós bebemos sim. Tiago tomou a frente, mas esse cálice era um cálice de morte. Jesus estava se referindo à sua missão, que ia terminar com sofrimento e com morte, cumprir toda a justiça de Deus,
Em Hebreus diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. O Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo, o projeto perfeito de Deus para a remissão dos pecadores, teria que passar por sofrimento. Quando nós olhamos para o tabernáculo na antiga aliança, todo ele apontava para Jesus, porque Jesus, além de ser o próprio tabernáculo celestial, ele também era o próprio sacerdote, ao mesmo tempo que ele era o próprio sacrifício. E Jesus sabia da sua missão, mas ao mesmo tempo Jesus tinha uma grande dificuldade de ensinar isso aos seus discípulos. Muitas pessoas procuram Jesus por causa das suas conveniências ou por causa das suas necessidades. E Jesus, em alguns momentos, confrontou fortemente as pessoas que o cercavam. Jesus, ele ensinava com as suas atitudes, ao servir os seus discípulos, ao servir as pessoas, ao multiplicar pães e peixes para alimentar multidões, para curar, não para promover o seu ministério, mas para trazer alento a pessoas que precisavam. A lembrar que a medicina naquela época era bem atrasada. Você imagina alguém que tinha um diagnóstico de cegueira. Hoje muitas cegueiras são tratadas, são até curadas, até um transplante resolve, mas naquela época não tinha. Aí Jesus vai lá e cura cegos. Paralisia que alguns tinham de nascença, outros talvez por conta de um acidente. Aí de repente chegava Jesus e trazia cura. Quem não lembra do aleijado tanque de Betesda, que estava 38 anos lá, esquecido? E quando Jesus chega para ele, pergunta o que é que ele quer, em vez dele dizer, Senhor, eu quero ser curado, ele tinha uma mágoa tão grande no seu coração, que ele só conseguia dizer, ah Senhor, eu estou aqui há 38 anos, mas não tem ninguém que me ajude. Aí Jesus, pois pega a tua cama, te levanta e vai para casa. Está curado. E esses discípulos, eles viram isso. Mas ao mesmo tempo que Jesus promovia milagres no meio do povo, Jesus trazia uma mensagem que confrontava o homem ao arrependimento e a ter uma vida de intimidade com Ele. Ao mesmo tempo que também, além disso, tinha que ser uma vida de serviço na obra de Deus. A expectativa do povo e até dos discípulos que o seguiam era de que o Messias seria um revolucionário. Ora, Israel vivia sob o jugo de Roma, pagando altos impostos, sem liberdade, só podiam fazer o que era permitido. E eles tinham a esperança de que esse Messias, a qual o Senhor tinha prometido lá atrás, por meio dos seus profetas, seria alguém que iria sentar novamente no trono de Davi, ia reinar sobre Israel, ia levar Israel ao tempo de glória, de apogeu, subjugando Roma e os inimigos de Israel, e aí Israel voltaria a ser um reino. Mas esse Messias, o nosso Messias, quando ele está diante de Pilatos, ele é questionado acerca de que se ele era rei de fato dos judeus, se ele era rei, a resposta dele diz, que ele falou naquela noite foi, não, o meu reino não é nesse mundo, não é aqui. E nós como igreja do Senhor não temos que nos embaraçar com as coisas daqui. Nós que entramos por essa caminhada, nós estamos andando em direção ao céu. Nós estamos andando em direção ao céu. O reino que nos espera não é aqui, é o céu. Para muitos foi uma decepção. O texto do profeta Isaías, no capítulo 53, é tão forte em detalhes acerca do Cristo subindo ao Calvário, que quando você lê Isaías 53, você pode comparar com os textos dos evangelhos acerca da crucificação. É como se Isaías estivesse lá vendo e participando daquele momento. Mas ele cumpre a sua missão de morrer pelos nossos pecados.
Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em resgate de muitos, porque na verdade era para ser todos, mas por conta da escolha. É opcional. Você segue a Jesus se você quiser, você não é obrigado a seguir. Você vai para o céu se você quiser, você não é obrigado a ir para o céu. Mas há uma porta aberta. Aqui foi cantado: Jesus em tua presença, a luz que outrora apagada. O véu que separava já não separa mais. O caminho de acesso ao trono da graça de Deus está aberto para quem quiser passar. Nós, como está escrito em Efésios capítulo 2, mas Deus, riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em ofensas e em pecados, Ele nos vivificou, Ele nos trouxe vida novamente, Ele trouxe esperança para quem não tinha esperança. Nós éramos por natureza filhos da ira, destinados à morte e ao inferno, mas Ele veio, quebrou o jugo da morte, nos deu esperança de vida eterna. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie e diga assim: eu sou salvo porque eu sou bom. Eu sou salvo porque, olha para mim, eu sou um crentezinho bem ajeitadinho, eu sou um bom cidadão, eu faço cumpro com todos os meus deveres. Mas isso aí não era o suficiente para você ser salvo. Ninguém se salva pelas suas próprias obras. É a graça. É a graça que nos alcançou. É o favor não merecido de Deus. É a missão do Cristo de servir e dar sua própria vida. Fez o bem, curou, ressuscitou, trouxe palavra de esperança, de reconciliação. Uma das coisas mais formidáveis que eu acho no ministério de Jesus é a palavra a qual Ele levou aos que de fato necessitavam. Quando João está preso, o João Batista estava preso, prestes a ser decapitado. É interessante isso. Nosso irmão até falou que ele deu testemunho quando viu Jesus vindo para ser batizado, porque eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Quando ele faz todo aquele testemunho, mas quando ele está preso, entra uma dúvida no coração dele, e ele chama seus discípulos e diz: vão até ele, perguntem se de fato é ele mesmo, é ele ou vem outro. Porque nem João, o precursor do Messias, estava entendendo o que estava acontecendo. Ora, se ele é o Messias, por que eu estou preso? Eu denunciei um pecado do rei adúltero e agora eu estou para ser morto. Mas é ele mesmo? Vão lá e perguntem. Aí quando os discípulos de João chegam para Jesus e dizem, entregam o recado e diz: olha, João perguntou se é tu mesmo ou vai ter outro. Aí a resposta de Jesus: diga para João, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, e aos pobres é anunciado o evangelho. Aos pobres, aqueles que não têm esperança, estão ouvindo mensagem de esperança. Jesus estava dizendo assim: eu não vim, não foi para botar Herodes para fora do trono. Eu não vim para atender anseios de uma sociedade que está preocupada com isso aqui. Não, eu vim trazer foi mensagem de esperança e alento para quem precisa. A minha missão é essa. O que eu tinha para fazer, eu estou fazendo. Eu não tenho obrigação com política, eu tenho nada a ver com isso. Vocês que se virem com Herodes ou com qualquer... Minha missão é essa. Eu estou curando cego, coxo e pregando aos que precisam ouvir uma mensagem de esperança. Os líderes religiosos daquela época, eles tinham uma mensagem tão dura e tão hipócrita, que o próprio Senhor combateu eles por várias vezes. E isso de confronto duro e pesado. Jesus chegou a chamá-los de sepulcros caiados,
Jesus diz: vocês são como sepulcros caiados, porque por fora vocês estão limpos, bonitinhos, mas por dentro vocês são podres. Porque esses homens pregavam uma palavra tão dura para o povo. E Jesus disse: vocês jogam um fardo sobre o povo, mas vocês não têm coragem de empurrar nem com o dedo. Você sabe o que é uma pessoa que está numa situação difícil e de repente escuta uma palavra de esperança? Que aqui alguma vez na vida já passou por isso? Você está sendo uma luta muito grande, de repente Deus usa alguém para falar para você, ou você abre a palavra e de repente você escuta uma palavra que traz alento ao seu coração, renova as suas forças. Quem aqui já passou por isso? Ou será que só foi eu? Esse é o poder da palavra do Senhor. Aos pobres é pregado o evangelho. A máxima do ministério de Jesus foi o serviço. Servir, acolher, ajudar, pregar. E ele ensinou isso para os discípulos, fazendo, tanto falando como fazendo, com seu exemplo, a qual ele socorria pessoas e tinha misericórdia de pessoas. Quem não lembra daquela mulher que estava para ser apedrejada por causa de um adultério? E você nota nitidamente no próprio texto de que como eles conseguiam ser injustos, porque a lei era clara, era para apedrejar, era. Quebrou a pedra, quebrou a lei da pedra, pedra. Cadê o homem? Só estava a mulher. É levada diante do mestre, aí vai lá Jesus dá aquela palavra que desarma todos. Quem não tem pecado atira a primeira pedra e ninguém tem coragem. Daqui a pouco todo mundo sai. Ele olha para aquela mulher e diz para ela: cadê os seus acusadores? E a mulher diz: Senhor, não ficou ninguém. Aí ele diz: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Ali era o encontro da graça com a lei. A lei vinha para matar e a graça encontrou e trouxe liberdade. Essa é a mensagem, é o serviço do Messias. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus requer renúncia. E essa renúncia aqui é a renúncia do eu. Negue-se a si mesmo. Negue o seu orgulho, seus desejos que não agradam ao Senhor, suas vontades que não estão de acordo com a vontade de Deus. Será que você tem aplicado isso na sua vida? Servir a Ele requer renúncia. Será que você está realmente disposto a seguir os passos do Senhor? Há um falso evangelho pregado nos dias de hoje. Eu não digo só os dias de hoje, que a vida toda teve. A gente diz muito: nos dias de hoje, na vida toda teve. Venha que você vai estar livre do sofrimento. Siga Jesus, venha para a igreja que agora seus problemas acabaram. Mentira. Às vezes o negócio dá uma pioradazinha. Dá porque dá porque quando a gente está morto em pecado lá fora, a gente não tem ninguém para perturbar mais não. Aí quando a gente entra aqui, aí o bicho velho vem tirar a paz. Você arranja um inimigo a mais na sua vida. Você querendo se firmar com Jesus e o diabo tentando lhe dar uma rasteira. Aí se prega que vai mudar tudo, aí a pessoa vem para Jesus com o interesse de algo a mais, ou alguns por aí que dizem: não, se você fizer isso ou aquilo, você vai ser abençoado, você vai prosperar, vai enriquecer. E eu nunca vi isso na Bíblia. Você não encontra a prosperidade de Deus na vida de um crente fiel. Isso não tenha dúvida. Para algumas pessoas Deus vai abrir portas que alguém vai olhar assim, não vai?
mas com algum propósito. Deus não faz nada sem propósito. Mas quando ele disse, essa sim foi o que Jesus disse: que quiser vir após mim, você vai negar a si mesmo, você vai anular suas vontades. Não é fácil não. Você sabe o que é negar a si mesmo? É quando alguém vai lá, lhe maltrata, como a gente diz aqui no Ceará, arenga com você, faz algum mal, alguma coisa, e você, quando olha para as escrituras, você tem vontade até de matar. Mas quando você olha para as escrituras, o que é que está dizendo? Perdoe. Aí você diz, mas não foi eu que fiz. Eu não, ele quiser ou ela quiser que venha a mim, não foi eu. Aí quando nós olhamos para o Messias, quem foi o ofendido lá no Éden com o pecado? Deus. Ele foi o ofendido, o ofensor, o homem. Mas dele riquíssimo em misericórdia, com seu grande amor com quem nos amou. Imagina só, o ofendido procurou o ofensor para o resgatar. Você está entendendo o que Deus está falando com você essa noite? Será que você está conseguindo entender o que Deus está querendo falar com você essa noite? Que servir a Ele vai muito além de simplesmente vir para um culto, ou carregar uma Bíblia debaixo do braço, ou se dizer que é protestante ou é crente. Há algo mais profundo a ser vivido. Há uma renúncia para ser feita. Há um viver uma nova vida de Cristo. Uma vida que pode ser regada por muito sofrimento e muita tribulação. Nasci na igreja, no evangelho, desde criança, a vida toda. 40 anos, posso entregar a minha idade, não tem problema não. Convivi com muitos irmãos e irmãs, pessoas passando por lutas muito grandes. Encontrei irmãs que doença terminal, situação difícil, e às vezes ia lá visitando com alguns irmãos da igreja. Quando chegava lá, aquela pessoa que você olhava e chegava lá com aquela dó toda, aí aquela pessoa está lá com um sorriso daqui para cá, cheia de Deus. Ainda dá uma palavra de conforto para quem está triste por vê-la naquela situação. Aí quem não conhece o poder do evangelho olha para aquilo e acha estranho, fica assim, mas como pode? Sabe o que é isso? É viver a graça de Deus. É saber que esse sofrimento terrestre, esse sofrimento a qual nós enfrentamos aqui, ele nem se compara com a glória que nos espera. Não tem comparação com a glória que nos espera. Seguir a Jesus requer renúncia do eu, dos meus próprios interesses. Mas quando nós apenas não apenas só renunciamos à nossa própria vontade, mas quando nós passamos a de fato viver aquilo que Deus projetou para as nossas vidas, viver um evangelho de verdade, aonde eu passo a servir o meu irmão e vê-lo como alguém superior a mim, no cuidado que eu vou ter por ele, muda. Quando eu consigo entender a natureza de Deus. Jesus passou 3 anos tentando ensinar aqueles homens o que era de fato a sua missão. Eles não entendiam, eles tinham tanta dúvida quanto aquilo, que quando já estava quase na hora da crucificação, Jesus disse assim: essa noite eu vou ser escândalo para vocês. Vocês vão se escandalizar em mim essa noite ainda. Ele já estava se referindo à sua própria morte. Aí lá vai o Pedro afoito novamente e diz: Senhor, pode até esses aí, se escandalizar em ti. Eu? Não. Eles? Eu não. Talvez até Pedro estava até bem intencionado de querer mostrar sua bravura e sua força. Mas Jesus olha para ele e diz assim: mas Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar por 3 vezes. Tu vai me negar, Pedro. Quando Jesus estava preso, naquele julgamento infame, sendo levado de uma casa a outra, sendo surrado, a cena do martírio do Messias foi tão forte para os discípulos que os dispersaram, e Pedro ainda tentou ficar de longe olhando
lá do pátio da casa do sumo sacerdote. Aí chega uma empregada da casa e olha e diz: ah, olha aí, é um deles. E o Pedro, que estava dizendo há pouco tempo atrás que não iria se escandalizar em Jesus, disse: eu não conheço. Aí vem outra serva: ah, olha só, é um dos galileus, dos galileus. Aí Pedro: eu mesmo não. E a palavra do Senhor diz que quando foi a terceira vez que ele foi abordado, ele chegou a espraguejar, amaldiçoando. Aí o galo cantou. Às vezes na caminhada, vez por outro, o galo canta, né? A gente diz assim: Senhor, dessa vez eu vou me segurar, eu vou. Aí o galo canta. E a palavra diz que Pedro chorou amargamente, porque ele quis pelas suas próprias forças, mas aquilo era uma lição que o Senhor estava dando nele, para aprender que de fato não é ele, é Deus. O que nós tentamos fazer muitas vezes com a nossa própria força não é o suficiente, porque é Ele que faz. Até a fé que opera em nós vem dEle. Até a fé que opera em nós, a fé que nos faz crer, vem dEle. Deus, Ele tem várias formas de tratar conosco, de nos ensinar. Imagine só que Jesus passa 3 anos com aqueles homens ensinando a palavra, falando, mostrando, agindo, e mesmo assim eles não estavam entendendo. Nem sequer o próprio precursor do Messias, que também foi profetizado por Isaías, já estava mais entendendo, era nada. Porque é difícil quando nós olhamos e não vemos o triunfalismo, aquilo que nós queríamos ver. Nós vai vencer, a igreja vai. E muitas vezes não. Hoje nós temos a liberdade de estar aqui pregando o evangelho, aqui no ar-condicionado, canto bom, agradável. Mas muitas igrejas ao redor do mundo estão fazendo cultos clandestinos, escondidos em porões, em buracos. Muitas vezes 2 irmãos ali para ler uma páginazinha da Bíblia, só um pedacinho que eles têm, porque não tem mais nada, porque não tem liberdade, por acaso eles deixaram de ser igreja de Deus. Não importa os desafios que nós ainda temos que enfrentar no meio da nossa caminhada. Guarde isso no seu coração. Não importa os obstáculos que você ainda tenha que enfrentar, permaneça firme com o Senhor. Josué fez uma leitura aqui no versículo 13, do capítulo 26 de Mateus: quem perseverar até o fim. Perseverar, se manter firme, usando o Senhor como exemplo. Nós estamos só de passagem aqui. Nosso destino é o céu. Quem aqui está só de passagem? Quem aqui está guardando a pátria celestial? Eu acredito que ninguém tenha mais dúvida que nós já estamos chegando na reta final da igreja. Não tem mais muita coisa para acontecer. E o Senhor tem nos chamado para continuarmos firmes, servindo a Ele. E em tudo o Senhor, no seu ministério e na sua vida, na sua palavra, serviu de exemplo. Quando Ele diz que dá a vida, se for necessário, nós devemos também dar pela causa, deixando de lado todos os nossos interesses pessoais, sonhos também, se for necessário. Tem pessoas que pegam a sua vida e dizem assim: eu vou viver a minha vida, eu vou fazer o que eu quero da minha vida, as escolhas são minhas, eu sou dono do meu nariz. Só que se esquece que um dia vai estar diante de Deus e vai prestar conta por todas as suas atitudes. Esquece-se que um dia vão estar diante do Criador, e diante dele o que é que eu tenho para apresentar? Será que eu fui alguém que resolvi viver a causa do Evangelho, falar daquilo que eu tenho ouvido e visto,
Como Pedro que estava diante do sinédrio sendo julgado. Olha só, o Pedro que negou Jesus por 3 vezes, quando ele é levado para o sinédrio por causa da cura de um paralítico, quando ele é questionado pelos religiosos que dizem: vocês têm que se calar. Pedro diz: como eu posso me calar daquilo que eu tenho visto e tenho ouvido? Como? E o que vale mais? Obedecer a vocês ou obedecer a Deus? O que vale mais para a sua vida hoje? O que vale mais para a sua vida hoje? Os seus próprios interesses. Perder certas amizades que na verdade não tem futuro nenhum. O que vale mais para a sua vida? Ser rejeitado por alguns amigos ou obedecer a Deus? Que essa noite seja uma noite de reflexão. Que essa noite seja uma noite que Deus esteja lhe chamando para próximo dEle, para viver aquilo que Ele projetou na sua vida. Renunciar ao seu eu, suas vontades, e dizer assim: Senhor, toma o comando da minha vida. Você pode ficar de pé essa noite? Pronto. Será que você pode, nessa noite, falar para Ele e dizer assim: Senhor, se até agora eu tenho eu mesmo estado no controle da minha vida, eu quero entregar o controle da minha vida nas Tuas mãos. Será que essa noite você tem coragem de fazer isso? Tem que ter coragem, viu? Tem que ter coragem de renunciar ao eu, de viver aquilo que Deus planejou para mim. Será que você tem coragem de fazer isso essa noite? Feche os seus olhos e ore ao Senhor nessa noite. Ele está aqui.